Bom dia, aqui falando é a Isabel, E a Sara, do seu podcast favorito. por volta dos elementos. E nosso tema hoje será o carbono. O carbono é um elemento químico essencial para a vida na Terra. Possui número atômico 6 na tabela periódica. Ele é conhecido por sua capacidade de formar uma ampla variedade de compostos, devido à sua estrutura única de ligação covalente. Belezinha, mas e a sua origem? E o esquema? E a importância? Ciclo? E os impactos causados pelo homem? Tudo isso você vai ver hoje. Bom dia, meu nome é Sofia e sobre o ciclo do carbono, é um ciclo biogeoquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos e ele retorna em seguida ao meio ambiente. Depois de fazer todo esse processo, ele retorna ao meio ambiente, né? O carbono, ele é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas, literalmente todas, essencialmente para os seres vivos, tipo, é extremamente importante para os seres vivos, além de alguns compostos inorgânicos. Na atmosfera, o carbono está presente na forma de dióxido de carbono, ou seja, sua sigla CO2. Nesse processo, o carbono ele é devolvido ao meio ambiente, né? O meio ambiente não, ele é devolvido ao meio na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores, pois a devolução de carbono ocorre de uma forma contínua por meio da respiração durante a vida dos seres vivos. E bom, o ciclo do carbono, ele envolve o ciclo geológico e o ciclo biológico. Entre os processos realizados pelos seres vivos que são essencialmente importantes, nós também temos a fotossíntese, a decomposição e a respiração, que é essencialmente importante para o ciclo do carbono. No ciclo geológico do carbono, o dióxido de carbono é trocado entre a atmosfera e a hidrosfera pelo processo de difusão até que se estabeleça o equilíbrio entre a quantidade de dióxido de carbono que se encontra na atmosfera acima da água e na água. Além disso, o CO2 pode dissolver-se na água da chuva, produzindo ácido carbônico, uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicatadas, liberando os íons cálcios e bicarbonato de sódio. Nos oceanos, esses íons são assimilados por organismos que utilizarão para a construção de suas conchas carbonatadas. Após a morte desses organismos, suas conchas acumulam-se como sedimentos ricos em bicarbonatos, que podem migrar para uma região onde a pressão e altas temperaturas fundem parcialmente os carbonatos. A formação de magma libera CO2 novamente para a atmosfera por meio dos vulcões. Meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco sobre o ciclo biológico do carbono. Bom, no ciclo biológico do carbono, os organismos fotossintetizantes assimilam o carbono da atmosfera e da água, transformando-o em matéria orgânica. Essa matéria é consumida por herbívoros, que são consumidos por carnívoros. O carbono é liberado de volta para o ambiente através da respiração e da decomposição. A atividade humana também contribui para a liberação do carbono no ambiente. O ciclo do carbono é um processo complexo que envolve a troca de carbono entre a atmosfera, a biosfera, os oceanos e a litosfera, por meio de processos como fotossíntese, respiração, decomposição, combustão e sedimentação. Essa interação entre os diferentes reservatórios é crucial para a regulação do clima e o funcionamento dos ecossistemas. O carbono está entre os elementos mais essenciais para a sobrevivência dos seres na Terra. Ele está presente em todas as moléculas orgânicas, que são essenciais para a constituição das células e reações químicas metabólicas. Por exemplo, as proteínas, os carboidratos, a própria glicose, os lipídios e outros compostos são necessários para a nutrição humana. O CO2 é uma fonte importante também para os vegetais, que utilizam essa molécula no processo de fotossíntese e fabricam a glicose, que será necessária para os indivíduos herbívoros e também para a sua própria subsistência. Isso já demonstra uma relação de interdependência entre diferentes espécies e classes de seres vivos, dentro do ciclo do carbono.
As consequências da desproporção no ciclo do carbono se encontram na grande quantidade de gases no ar, que prejudica a saúde pública e o meio ambiente, causando o que é chamado de aquecimento global. Nesse último caso, o carbono com outros gases nocivos dificulta o retorno do calor que recebemos do Sol para o espaço, fazendo com que ele fique retido e aumente a temperatura da superfície terrestre. Os impactos caem sobre os polos dos animais e as pessoas, além de crescer as chances de desastre natural. Um fator de extrema importância para minimizar esse efeito é o combate ao desmatamento. Uma das principais causas do aquecimento global é que, infelizmente, vem se tornando cada vez recorrente no Brasil. Todos podemos colaborar com a redução da emissão do dióxido de carbono na atmosfera. São atitudes muito simples que farão grande diferença lá na frente. Como? 1. Recicle o seu lixo. Além de evitar a contaminação do solo e lençóis freáticos com um descarte de resíduos, reciclagem reduz a necessidade da produção de novos materiais, o que evita mais CO2 seja propagado. 2. Consumo local. Consuma produtos locais para diminuir a necessidade de transporte ou mais queimas de combustíveis fósseis. 3. Repense o deslocamento. Se você puder, vá de bike, utilize o transporte público ou a carona solidária. 4. A revisão do seu carro. Um carro ajustado anda melhor, gasta menos combustível e emite menos CO2. 5. Diminua o consumo de carne. A agropecuária é uma das principais responsáveis pela emissão de CO2 e de outros gases do efeito estufa. 6. Apague as luzes. Evite deixar as luzes acesas nos ambientes que você não está utilizando. E durante o dia, prefira a luz solar. Tire os aparelhos que você não utiliza diariamente da tomada. 7. Eficiência energética. Prefira eletrodomésticos que apresentem a etiqueta de eficiência de energia. 8. Utilize ecobags. Leve a sua sacola na hora de realizar as compras para evitar o uso de sacolas plásticas. 9. Prefira empresas que se preocupam com o meio ambiente. Pesquise as ações de sustentabilidade das empresas antes de consumir. Incentivar empresas que se preocupam com a causa ambiental é muito importante. 10. Carros ecológicos. Se você viaja muito a trabalho e tem orçamento, invista em carros ecológicos. Eles realizam a queima eficiente do combustível e emitem menos quantidade de poluentes na atmosfera. Como os carros elétricos e híbridos ainda são muito caros no Brasil, tenha em mente que veículos movidos a biocombustíveis são mais sustentáveis. O ciclo do carbono começa durante o processo de fotossíntese dos seres autótrofos. Eles usam carbono o assimilando para atender suas necessidades, como a fotossíntese propriamente. O carbono já vai poder fazer parte da matéria orgânica, ou seja, se eu pego um vegetal e começo a comê-lo, eu vou ter carbono no meu corpo, porque esse carbono já estava armazenado nesse vegetal. E é isso que acontece com os seres herbívoros que comem plantas ou vegetais também. Eles já ficam com carbono no seu corpo. Logo após isso, os seres carnívoros podem comer esses animais herbívoros e também têm a transferência de carbono para seus corpos. Ou seja, a planta suga o carbono da atmosfera, o animal herbívoro come a planta, ele ganha o carbono que estava na planta, o animal carnívoro come o animal herbívoro e ganha o carbono que estava em si. E depois que o animal carnívoro ou herbívoro morre antes de ser comido pelo animal carnívoro, já existem várias formas desse gás carbônico ser liberado e voltar para o ciclo. E é nisso que eu vou explicar hoje. Com isso em mente, agora eu vou explicar realmente como funciona o ciclo do gás carbônico. E eu gostaria de fazer um adendo que nós temos em cerca de 3 tipos de ciclo do gás carbônico. Meio que todos eles fazem parte de um ciclo maior, mas é bom fazer essa separação que é para ficar de melhor entendimento. O primeiro ciclo que eu gostaria de citar, que é o mais fácil de melhor entendimento, é o ciclo da respiração, onde nós temos a transformação do gás carbônico pelos seres autótrofos, ou seja, as plantas, as algas marinhas, as árvores vão transformar o gás carbônico em oxigênio. E nós, os seres humanos, os animais também, como os gatos, cachorros, vacas, vão usar o gás oxigênio e por meio de transformações químicas que ocorrem em nosso corpo, como por exemplo, a respiração, nós vamos liberar gás carbono. Então nós temos isso.
As plantas liberam gás oxigênio e nós liberamos o gás carbônico, fazendo um mini ciclo. E esse é um dos 3 ciclos que eu gostaria de fazer essa separação. Bom, agora eu vou falar do segundo ciclo, que, como eu gosto de chamar, é o ciclo da morte. Vocês lembram que, como eu falei antes, os animais herbívoros vão comer as plantas e pegar o gás carbônico para si. O gás carbônico vai fazer parte dos seus organismos e também fazer transformações químicas. Eles vão ter esse gás carbônico que na hora da sua morte vai ser liberado de uma forma ou outra. Então nós também temos esse ciclo que é o ciclo da morte. Todo ser vivo que morre vai liberar vários gases. Um desses gases é o gás carbônico, que vai ser liberado para a atmosfera e fazer esse ciclo de novo. Agora eu vou falar do terceiro ciclo. Ciclo esse que foi criado por nós, o ciclo artificial. Bom, este terceiro ciclo, como já citado, ele é artificial. Ele foi criado por nós, seres humanos. A partir do momento que nós descobrimos que dava para usar a combustão para realizar coisas que nós já fazíamos, como, por exemplo, usar a energia de carvão em máquinas, liberando muito CO2. Usar a combustão da gasolina, também liberando muito CO2. E esse ciclo acontece quando as fábricas liberam muito CO2, quando nós queimamos árvores também. Lembra que eu disse que as árvores também têm CO2 em sua composição por conta da fotossíntese? Quando acontece queimada, elas liberam e muito CO2, justamente por já terem CO2 em sua composição e também pela combustão. Quando elas queimam, elas liberam muito mais CO2. Bom, em resumo, o carbono faz parte da constituição das moléculas orgânicas e está presente na atmosfera como um gás de efeito estufa, CO2. O carbono está presente em diversos lugares da natureza, como na atmosfera, ambientes aquáticos, biomassa animal e vegetal, combustíveis fósseis, entre outros. O ciclo do carbono pode ser dividido em biológico e geológico. No ciclo biológico, o carbono é assimilado em processos como a fotossíntese e a quimiossíntese e devolvido ao ambiente por meio da respiração, decomposição e ação humana. No ciclo geológico, o carbono sai da atmosfera por difusão para o ambiente aquático ou é levado pelas chuvas, formando uma solução ácida que leva à erosão de algumas rochas. No ambiente aquático, os íons liberados na erosão das rochas silicatadas são utilizados na produção de conchas de alguns organismos. Essas conchas fazem parte do sedimento após a morte dos organismos e, nas condições ideais, seus carbonatos são parcialmente fundidos. O CO2 é lançado novamente na atmosfera pelos vulcões. O lançamento de CO2 na atmosfera por meio das ações humanas é responsável pelo aumento do efeito estufa, estando relacionado ao aquecimento global. E esse foi o assunto de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo Por Volta dos Elementos.